Como você tem administrado o seu tempo? O que você tem priorizado? Essa é a perguntinha de hoje. Acho que eu vou trazer alguns vídeos assim relacionados a perguntas, porque durante o meu dia, muitas vezes, eu me pergunto algumas coisas. Inclusive, essa foi uma pergunta. A gente precisa também se auto-perguntar para que a gente possa também entender se realmente a gente está fazendo o certo. Então, a pergunta no caso de hoje é como você tem lidado com o seu tempo? O que você tem priorizado no seu dia, no seu tempo? Antes de começar esse vídeo, da gente abordar esse tema, eu quero primeiro me apresentar, que meu nome é Milene Lins, esse é o segundo vídeo do canal, espero que Deus possa falar ao seu coração. Eu quero também deixar claro aqui que eu não sou nenhuma pessoa, acho que a palavra certa, não sei se a palavra certa é essa, mas eu não sou nenhuma pessoa expert na Bíblia, eu não sou uma pessoa sábia na palavra, então não é tipo assim, a pergunta que você fizer que eu vou saber responder, não é, eu não sou essa pessoa, mas eu tô aqui para trazer o que Deus queimar no meu coração. Eu quero trazer o que Deus tocar no meu coração para que eu possa vir abordar temas, situações que aconteçam durante o meu dia, para que Deus possa também abençoar a sua vida. Espero que Deus possa falar com você hoje, Deus possa, o tema hoje que a gente vai trazer, que a gente vai abordar, falar sobre essa prioridade de tempo, o que a gente tem feito durante o nosso dia, que isso possa abençoar a sua vida de alguma maneira, tá? Então, eu vou começar aqui falando sobre meu dia, Muitas vezes a gente tem muitas coisas, para fazer durante o nosso dia. Então, eu tenho 2 filhos, Eu tenho uma menina de 5 anos e tenho um menino de 2 anos. Então, eu acordo, tenho que fazer café, tenho que fazer a merenda dela, o café da manhã que ela toma assim para a escola, tenho que arrumar a lancheira dela, para ela levar o lanchezinho dela para a escola, a mochila, acordo ela, visto ela, trago ela para merendar. E meu outro filho, eu também já tenho que preparar ali algo para ele comer, um mingau que ele toma de manhã, e, enfim, é uma correria. Vou deixar ela na escola, quando volto com ele, tem a correria do dia a dia, arrumar casa, às vezes resolver alguma coisa, fora, na rua. Tem que arrumar, fazer o almoço, eu gosto de deixar meu almoço pronto antes dela chegar, porque quando ela chega já tá tudo no jeitinho para ela poder almoçar, ela sempre tira um sono da tarde. Então a vida da gente acaba sendo muito correria, eu vou deixar ela na escola porque meu esposo ele trabalha cedo, então ele sai cedo de casa para trabalhar, então acaba que a maioria das vezes é eu que levo ela para a escola, então eu que vou buscar ela, então tem toda uma correria, Nosso dia, a gente tem tarefas que a gente precisa efetuar todos os dias na nossa vida, A gente tem rotinas, pronto, acho que essa é a palavra certa. A gente tem rotina onde a gente precisa cumprir as rotinas do nosso dia, Principalmente quem tem filho, quem trabalha fora. Então, só que aqui a questão muitas vezes eu já me perguntei, tipo assim, passou-se a manhã toda ou à tarde e tem momento que eu paro e digo, poxa, aí eu vou orar. Aí tipo, às vezes eu acordei e não priorizei o que é mais importante para minha vida, que no caso é o meu Deus, Então o que a gente tem que fazer? A primeira coisa que a gente faz, que é pra fazer, é o certo, Eu acho que a gente tem que entregar nossas primeiras horas, nosso primeiro momento para Deus. Então a gente precisa orar. Se não dá tempo de você fazer ali um devocional cedo, tudo bem. Mas tira um tempo, ora, se conecta com o Senhor, Começa o teu dia conversando com a pessoa que para ser mais importante da sua vida, que é o nosso Deus. E muitas vezes a gente não faz isso. Eu digo isso por mim mesma, eu já fiz muito isso. Já acordei na correria, levantei tarde, não acordei no primeiro despertador. Então acorda já nas pressas para poder dar tempo de arrumar tudo, para poder fazer tudo durante o horário. Tenho ela para levar para a escola, minha filha. Então assim, às vezes a gente tem muita correria durante o nosso dia. E a gente acaba não focando no que é mais importante. Então, tipo, se eu sei que minha manhã é correria, o que eu tenho que fazer? Acordar um pouco antes.
e já começar a me conectar com Deus, agradecer, entregar a Ele o meu dia, agradecer pela noite, entregar que o dia seja um dia maravilhoso, né? Que a gente tenha um dia abençoado, e muitas vezes é isso que a gente não faz, né? A gente acaba não priorizando o que é mais importante para a nossa vida. Você já parou e fez essa pergunta para si próprio sobre a questão das suas prioridades, o que você tem priorizado? Né? Acho que o que é mais importante para a gente, em primeiro lugar, a gente tem que priorizar o nosso Deus. A gente tem que buscar a presença dEle, a gente tem que entregar o nosso dia a Ele, a gente tem que agradecer pelo nosso dia anterior, pela nossa noite, né, pela saúde. Pedir também que o Senhor abençoe o nosso dia, que a gente tenha um dia abençoado, né? Que Deus nos livre de todo mal, toda coisa ruim que possa acontecer durante o dia. E isso é muito importante e muitas vezes a gente não faz, né? E se imagine se você pudesse ver o Senhor ali. A primeira coisa que você faria era agradecer, era conversar com Ele, né? Então, a gente não o vê, né? Assim, fisicamente, mas a gente precisa sempre ver Ele espiritualmente. A gente sempre precisa entender que Ele está ali. A gente precisa chamar a presença dEle para perto de nós, né? Então, é coisas que muitas vezes a gente não faz, né? É tanta correria, e se acontecer, foi correria, eu levantei atrasada, não deu tempo de eu parar ali, aquele momento, e orar, já levantei, e na correria esqueci. Você lembrou, tá ali fazendo um café, ora, sabe? Você tá ali arrumando alguma coisa, você tá dirigindo um carro, seja onde você estiver, se conecte. A gente precisa se conectar com o Senhor todos os dias, todas as horas. A hora que a gente tiver um tempinho, a gente para, ora, a gente entrega nosso dia, a gente agradece, né? Porque a gente também não é só pedir. A gente precisa saber agradecer. A gente precisa saber agradecer as coisas que o Senhor faz com a gente. Muitas vezes a gente teve um livramento. Às vezes até você saiu, era para me sair tal hora e não sair. Às vezes Deus estava ali te livrando de um acidente, de alguma coisa ruim. A gente também tem que saber agradecer a Deus por tudo. Durante a noite, quando chega a noite, sempre eu sento e olho com meus filhos na cama antes de dormir, né? Até para eles poderem já ir aprendendo, né? Que eles precisam ter prioridade, né? Priorizar as coisas do reino. E então eu sento ali com eles na cama, oro, minha filha ora, depois o meu filho, do jeitinho dele, que ele só tem 2 aninhos, mas ora. E a gente agradece pelo dia que a gente teve, agradece por o Senhor ter nos livrado de todo mal, por a gente estar com saúde, né? A gente pede para a noite seja uma noite abençoada, tranquila, pede já pelo dia seguinte, mas não é porque a gente orou à noite que a gente acorda amanhã na correria do dia e esquece. A gente precisa se conectar com o Senhor todos os dias. Então, qual tem sido sua prioridade? Sua prioridade tem sido o Senhor na sua vida, ou tem sido as distrações do mundo, né? Tem sido só a sua rotina, só as correrias da vida mesmo, do dia a dia. Então a gente precisa parar e pensar, né? A gente precisa entender o que a gente está priorizando, né? Qual tem sido a nossa prioridade. Até um versículo aqui, você pode aí conferir depois, lá em Salmos 90, 12, fala assim: ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Em outra versão também você pode encontrar assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Então assim, se a gente entender, a gente aqui fala assim de contar os nossos dias, para a gente entender que a nossa vida ela é breve, para a gente entender as prioridades que a gente tem que dar para o nosso Deus, né? Que é o nosso coração, ele alcança sabedoria, né? O momento que você entrega, que você se conecta com o Senhor vai lhe dar sabedoria para você lidar com o seu dia a dia, para você lidar com as situações do decorrer do dia, da sua vida, com as pessoas. Então a gente tem que saber sempre priorizar o que realmente importa pra gente, né? E eu espero que seja o Senhor na sua vida, que você entenda que você precisa priorizá-lo para depois você fazer todos os seus afazeres do dia, né? Outra coisa importante é que assim, quando a gente reconhece
é mais fácil para a gente poder consertar. Então, se você está nessa, né, também no caso de você muitas vezes não tá priorizando o que realmente importa, que é o Senhor, é muito fácil a gente lembrar de Deus quando a gente tá com problema, né? Então, às vezes a gente tá ali com uma situação, um problema, e rapidinho a gente lembra, ai meu Deus do céu, já vem Deus, né? Então a gente ora, a gente pede ao Senhor para resolver aquela situação. Então rapidinho a gente está ali se conectando com Deus. Então no instante você arrumou um tempo para orar. No instante você arrumou um tempo para se conectar com Deus. A partir do momento que você está vivendo uma situação difícil. Então eu espero que assim a gente não precise chegar na situação difícil para lembrar de Deus, para lembrar que o Senhor existe, para poder priorizar Ele. Né? Ele é para ser em primeiro lugar nas nossas vidas, né? Depois todo o resto do nosso dia, nossa vida, como a gente vai viver, mas a gente tem que priorizar primeiro Ele. Quando você entende, quando você reconhece que você está dessa forma e você precisa mudar, é muito mais fácil para que você vá dando seus primeiros passos para a mudança, né? Então é mais fácil de você mudar. Agora eu digo uma coisa, disse também no meu último vídeo, sobre referente ao chamado, né? Qual é o meu chamado? A gente precisa se permitir. Que acho que é outra frase que eu vou trazer muito, porque isso é muito importante. Se você parar para pensar, realmente a gente precisa se permitir. A gente precisa se permitir para que as coisas aconteçam na nossa vida. Então, se você está enxergando que você precisa de uma mudança, que você precisa entender o que você está precisando mudar, nesse caso aqui do que a gente está tratando hoje, né? Que a gente precisa mudar a mentalidade, que a gente precisa priorizar o Senhor, né? Que a gente precisa se conectar com o Senhor nas nossas primeiras horas do nosso dia. É mais fácil da gente consertar, vamos dizer assim, né? A gente começar a priorizar realmente o que é importante pra gente. Mas você precisa se permitir. Não adianta você enxergar, ixi, mesmo, eu tô errando, eu preciso mudar, mas você não muda, né? Você continua na mermice, você continua só priorizando o seu dia, as coisas do decorrer do dia, né? Para você poder lembrar dele quando você está passando uma situação difícil. Né? Então, que você que está enxergando hoje, que realmente você precisa dessa mudança, que você se permita para você poder mudar de verdade, né? Que a gente precisa se permitir para mudar. E eu espero muito que isso aconteça na sua vida igual está acontecendo na minha, né? E quando a gente errar, não, meu Deus, me perdoe, Senhor, que eu ainda não conversei com o Senhor, que eu ainda não vim aqui orar, que eu ainda não entreguei as primeiras horas dos meus dias para o Senhor, né? Então que a gente saiba, converse com o Senhor, peça perdão, ore, entregue seu dia, entregue sua vida, a vida dos seus filhos, para que você possa ter um dia abençoado, tá? Eu espero muito que algo fique em você, que seja plantado na sua vida. Eu espero que faça arder no seu coração, né, para que você possa mudar. Espero que esse vídeo tenha falado com você, igual falou comigo, porque esses vídeos que eu trago aqui não é só para poder acontecer mudança na sua vida, isso é até para mim mesmo, sabe? Às vezes eu me auto-pergunto, e o Senhor já colocou para mim trazer esse vídeo. Inclusive eu ia gravar hoje outro vídeo, mas Deus tocou no meu coração quando eu me peguei pensando sobre essa situação, sobre prioridade, né? E a gente tem que saber priorizar o que é mais importante pra gente, né? Espero que o Senhor lhe abençoe, tá? Abençoe você, abençoe sua família. Se você puder, né, curtir, pode deixar um comentário, compartilhar com alguém que também esteja precisando ouvir, né, o que foi falado aqui hoje, né? O Senhor lhe abençoe. Em nome de Jesus.